Bom, agora nós vamos ver a primeira unidade do curso, né? Nessa primeira unidade, nós vamos recapitular, né? Vamos apresentar alguns conceitos básicos da disciplina, né? O objeto da disciplina, o que estuda a ciência política, o que faz o cientista político, né? A origem da disciplina, quando ela se originou historicamente, né? E as várias formas de se abordar a política na sociedade contemporânea, né? Então, no plano de ensino, né, eu começo fazendo um pequeno exercício, né, para tentar, a partir da percepção comum que as pessoas têm da política, né, esclarecer como essa disciplina se constitui num objeto de estudo específico acadêmico, né? Porque a visão que as pessoas têm, né, de senso comum da política é aquela visão que, né, boa parte da imprensa difunde, né? São políticos disputando cargos, né, escândalos de corrupção, né, aquele abuso, políticos abusando do poder em Brasília, né? O Congresso Nacional, né, sendo muitas vezes palco de palhaços, sendo eleito, de pessoas sem a qualificação necessária para exercer cargos públicos. Então, a visão comum que a pessoa tem da disciplina, que as pessoas têm da disciplina, né, que é veiculada pela imprensa, é uma visão muito pejorativa da política. Às vezes a pessoa fala, o cidadão comum, quando eu digo, né, o cidadão mediano, fala, olha, essa coisa de política não me interessa por política, né, e realmente eu não gosto de política porque eu não gosto de votar, o voto não devia ser obrigatório, né, no Brasil, e coisas desse tipo. Então, o cidadão comum e muitas vezes até a pessoa, o estudante universitário, né, que está entrando na universidade, que tem uma formação melhor, dificilmente esse cidadão vai imaginar que existe uma disciplina, não é, nos cursos, por exemplo, de Direito, de Administração Pública, nos cursos de Ciências Sociais, que estuda a ciência política, não é, sob uma perspectiva acadêmica, não é? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, né, que a gente tem que dar, quando a gente vai estudar a ciência política, né, é se separar um pouco, destacar um pouco dessa visão comum que as pessoas têm da política, e muitas vezes pejorativa, né? A política como algo que está relacionado apenas à disputa por cargos públicos, por políticos, muitas vezes desqualificados ou inescrupulosos, né? E, ao contrário disso, né, a política é vamos dizer assim, uma dimensão, né, bastante nobre da sociedade humana, né, porque praticamente toda a sociedade que existe, ela tem uma atividade política, né? Existem autoridades, existem governos, né, e existem pessoas que exercem o poder, né, em nome dos governados, né? Em países mais avançados, do ponto de vista econômico, né, onde a democracia já existe há mais tempo, a ciência política é uma disciplina muito importante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas universidades respeitáveis, né, exigem a ciência política, inclusive universidades de ciências exatas exigem a ciência política como um pré-requisito para a entrada na universidade, né? Em muitos estados americanos, a ciência política é uma disciplina obrigatória no ensino médio e assim sucessivamente, né? E por que nesses países mais avançados do ponto de vista econômico se dá tanta importância à ciência política, né? Porque a ciência política ela é basicamente aquela disciplina que estuda os processos de decisão que ocorrem numa determinada sociedade, no que esses processos decisórios eles afetam a esfera pública, né? Então, existe um livro muito famoso, né, de um cientista político americano chamado Karl Deutsch, que é intitulado Política, não é?
como os povos decidem seu destino. Então, a ciência política é basicamente isso, né? É a tomada de decisões de uma comunidade, né? Por meios, né? No que essa tomada de decisão de assuntos públicos, comunitários, envolvam a esfera pública, né? E a ciência política assim entendida, né? Como eu vou mostrar, vamos ver também na primeira fase, ela começou mais precisamente com Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que era um teórico, né, da política renascentista, que escreveu um livro muito importante chamado O Príncipe, né? Então, o segundo ponto que a gente vai ver, né, nessa primeira unidade é alguns exercícios, né, para ver a importância do Maquiavel na fundação da ciência política, que o Maquiavel ele separou a política da moral, né, que era um discurso prescritivo sobre como a sociedade deveria ser. A política, até o Renascimento, era entendida dessa forma e estava estritamente associada a um discurso moral, né? Principalmente nas obras dos filósofos romanos, né? Existe o Cícero, né? Escreveu um livro famoso sobre a política, onde ele procurava vincular a política à moral. E o Maquiavel começou a separar essas duas coisas, não no sentido de legitimar a imoralidade, mas dizer, olha, a política é algo que pode ser estudado cientificamente, analiticamente, sem necessariamente você conjugar isso com um discurso ético, né? Por isso que o Maquiavel é considerado fundador da ciência política, né? E por fim nós vamos ver mais um ponto, né, nessa primeira unidade introdutória, baseado num cientista político americano muito importante, ainda vivo, chamado Robert Dahl, né? As 4 dimensões da análise política. Ele vai dizer, a ciência política ela tem 4 tipos de dimensões, né? Né, que estão relacionadas entre si, mas são diferentes. Uma dimensão empírica, né, que é o enunciado de proposições, né, sobre a sociedade, que podem ser comprovadas empiricamente pela experiência, né? Uma dimensão normativa, que é um discurso sobre o dever ser, né? Quando os políticos, por exemplo, eles vão se candidatar às eleições, eles estão lançando para a comunidade uma mensagem sobre como ela deve ser no futuro, né? Essa é apenas uma dimensão da ciência política, ela faz parte também da ciência política, mas é uma dimensão só. Uma terceira dimensão que ele vai dizer, que ele vai enumerar, é a dimensão estratégica, né? Ou das políticas a serem tomadas para se chegar a determinadas decisões. E, por fim, uma última dimensão, que é a dimensão semântica, que é a definição dos conceitos fundamentais da disciplina, né? Então, a partir dessas 4 dimensões da ciência política, a gente vai ver os conceitos fundamentais da disciplina, que são os conceitos de poder, influência, decisão, né, dominação, espaço público e Estado, né? Esses conceitos estão expostos na apostila e no material subsidiário que eu vou passar para vocês, nos textos de leitura, né? Particularmente importante é o conceito de Estado, né? Por que o Estado é importante? Porque o Estado é aquela instituição, né, onde o administrador público vai atuar, né, onde o gestor público vai atuar, que monopoliza, né, as sanções coletivas a serem dadas a uma determinada coletividade a partir da força física, né? Então, o Estado ele pode endereçar um comando para a sociedade, né, em nome da sociedade como um todo, e caso esse comando não seja cumprido, né, pode endereçar uma sanção a quem não cumpra esse comando, né? Então, o Estado ele tem um monopólio da tributação em nome da coletividade e do uso legítimo da força física. Então, por isso que o Estado é uma instituição, né, sui generis, né, uma instituição que tem características específicas em relação às demais instituições, e é um conceito central para o entendimento do que é a ciência política moderna.